João, nós vimos que você comentou na semana passada, né? Em algumas regiões de Mato Grosso, a segunda safra de milho demonstra que a produtividade não deve ser tão ruim quanto prevista anteriormente. Porque a preocupação dos produtores do Mato Grosso, eles tiveram um ano ruim em termos de soja. Na área do plantio, calor excessivo, faltou chuva, replantaram e tal. E a preocupação que essa situação de clima permanecesse agora na segunda safra, na plantio do milho safrinha. Porém, as chuvas vieram com bastante vigor e você vê lavouras de milho boas. Agora uma expectativa que, lógico, não vai dar a mesma produção que deu no passado, de mais de 50 milhões de toneladas. Venha para 42, porque reduziu a área plantada, reduziu a tecnologia e tal. Porém, a possibilidade de haver uma quebra bem maior, parece que nesse momento ela diminuiu em função da oferta de água no solo. Aqui no Mato Grosso do Sul também, no sul do estado, está com um problema sério de umidade no solo. Hoje choveu bem em várias regiões do estado, e isso ameniza o problema. Então, o milho segunda safra, que ano passado foi excepcional, mais de 102 milhões de toneladas, esse ano a Conab já falava em menos de 90 milhões. Parece que é possível chegar nos 90, em função da melhoria do clima nesse momento, que tem muito milho pendoando, milho bonecando já e tendo reserva de água no solo. Legal. Bom, o boletim do CEPEA de hoje fala um pouco sobre isso que o João Pedro está dizendo, né? Que a expectativa, a sinalização é de que a produtividade não será tão ruim quanto se pensava, quanto se previa anteriormente. Mas o João Pedro está aqui para comentar um outro assunto hoje, que é o seguinte: é o resultado financeiro dos grandes frigoríficos exportadores. A Marfrig fechou o quarto trimestre do ano passado com lucro líquido de 12 milhões de reais. No mesmo período de 2022, a companhia havia registrado prejuízo de 628 milhões de reais. Portanto, recuperou o lucro de um ano para o outro, considerando-se o quarto trimestre do ano passado. Mas no acumulado de 2023, a Marfrig registrou um prejuízo de 1,5 bilhão de reais, depois de ter lucrado 4 bilhões 170 milhões de reais em 2022. Outro grande, o lucro da JBS caiu 96,5% no quarto trimestre do ano passado, na comparação ao quarto trimestre de 2022. O resultado da operação de bovinos nos Estados Unidos pesou sobre o desempenho da companhia brasileira naquele período. O lucro da JBS caiu para 82 milhões e 600 mil reais. A Minerva Foods, outro grande, maior exportador de carne bovina da América do Sul, fechou o quarto trimestre do ano passado com lucro líquido de 19,8 milhões de reais e reverteu o prejuízo líquido de 25,7 milhões de reais do mesmo período em 2022. A receita líquida da empresa, no entanto, recuou 9,8% para 6,16 bilhões de reais. A baixa da receita se deu principalmente devido à retração dos preços do boi e da carne, inclusive dos cortes destinados ao mercado externo. No acumulado do ano passado, o lucro líquido da Minerva diminuiu quase 40% frente a 2022 para cerca de 395 milhões de reais. João Pedro, houve, portanto, como comentamos, a reversão do prejuízo do quarto trimestre para o quarto trimestre do ano passado, mas no resultado geral foi negativo. E isso atribuído principalmente à operação desses grandes frigoríficos nos Estados Unidos. A exemplo do Brasil, nos Estados Unidos tem 4 grandes frigoríficos que dominam o mercado de carne bovina. E entre eles os 2 brasileiros, né? O National Beef e o JBS. O que acontece nos Estados Unidos? Eles vieram um ano péssimo para a criação de gado, tiveram problemas de frios intensos e tempestades durante a época do inverno,
atrapalharam o ganho de peso dos animais que estavam confinados. Lá, grande parte do animal termina confinado, então atrapalhou. Você teve problemas de seca, de incêndio nas regiões de incêndios nas regiões na região de cria deles, no Texas, naquela região lá. E a carne e a arroba bateu o recorde agora, $100 pela arroba de animal, de bovino nos Estados Unidos. O que acontece? Os americanos estão buscando carne em outros locais. E com certeza, esses frigoríficos que atuam nos Estados Unidos, que são aqui do Brasil também, são os mesmos, eles devem estar exportando carne. O ano passado, as exportações de carne para os Estados Unidos aumentaram 81% em relação a 2022. Esse ano, no primeiro bimestre, aumentou 150%. O problema todo é que eles exportam carne e, com certeza, não exportam carne com osso para os Estados Unidos. Eles devem exportar cortes separados, já desossados, a menos de $3.000 a tonelada, menos de R$15 o quilo, a carne em cima do navio, free on board. Então, alguma coisa está errada nesse processo, porque lá custa $100 a arroba do animal. Aqui eles mandam carne para lá, que eles estão comprando do produtor brasileiro, o senhor e a senhora, a $38, $39. Algumas regiões, como São Paulo, um pouquinho mais de $40 a arroba, e lá custa $100 a arroba. Então, o que acontece hoje? E além disso, a pecuária brasileira está sofrendo uma pressão por parte dos frigoríficos para baixar o preço, para reduzir o valor, que já é baixo. E o frigorífico sabe que isso aí não compensa, porque ele tem confinamento, ele sabe quanto custa botar uma arroba em cima do animal que ele está lá alimentando. E se você buscar esse animal que está pronto hoje, 30 meses atrás, o preço do bezerro, a recria, chegando um boi magro e a confinamento, R$200, como você paga no Mato Grosso, ou até um pouco menos líquido para o pecuarista, não remunera. Aquele terminador está trocando 6 por 5, por 5,5. Então, mesmo assim, eles estão forçando, e eles usam, a grande estratégia deles é você ter animais deles. Joga esses animais, aumenta a escala. Agora mesmo nós mostramos uma notícia de um grupo que vai investir bilhões para aumentar a produção própria. É a Marfrig. Marfrig. Atualmente 5% para 25%. 25%, O rebanho abatido, 25% deles. Produzido em casa. E a hora que eles estiverem achando que tem que baixar preço, eles pegam e jogam escala para os animais deles. Aí aquele produtor que precisa fazer caixa, às vezes acaba se entregando um preço aquém daquilo que ele deveria receber. Num regime capitalista, você não pode trabalhar com prejuízo. Em algum momento você vai ter que sair fora da atividade. Eu vejo aqui na região nossa, aqui no Mato Grosso do Sul, essa região de Campo Grande até Três Lagoas, que tem um boom de plantio de eucalipto, o pessoal está acabando com as pecuárias de cria, arrendando a fazenda. Por quê? Dá muito mais dinheiro para ele arrendar a fazenda do que ele insistir na cria. Agora mesmo, o preço do gado aqui no nosso estado está 21% menor do que o mesmo período do ano passado. Então, nós estamos vivendo uma pressão que o custo de produção está mais alto do preço que a gente consegue obter. E agora, se os frigoríficos estão usando a nossa carne, o trabalho do nosso pecuarista, a pressão em cima dele para comprar mais barato ainda para cobrir os buracos que tem nos investimentos lá nos Estados Unidos, aí é duro entender isso aí, né, Zé? Porque o preço que está sendo exportada a carne para os Estados Unidos, nós exportamos 89 mil toneladas entre janeiro e fevereiro, no primeiro bimestre. Não faturou 89, não chegou a $3.000 a tonelada, não chegou a 270 milhões de dólares. Ou seja, menos que $3 por quilo. É difícil você entender essa conta. Como é que pode exportar uma carne para o mercado americano a $3 o quilo? É muito barato, né, Zé? E o pecuarista, diante dessa possibilidade, o João Pedro,
o que tem que fazer? Tem que se unir. A CNA está acompanhando agora, junto ao CAD, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, essa questão da compra do Marfrig pelo Grupo Minerva, que é o segundo grupo aqui no Brasil, em termos de... e as condições que vão ser colocadas. Por quê? Normalmente, quando há uma compra de uma rede de frigorífico, muitas vezes fecha um frigorífico porque já tem um outro dessa mesma empresa. Então, aquela região que acontece isso, fica quase que um monopólio. Isso aqui no estado é muito... Aqui no nosso estado, você vai de Campo Grande até Sonora, da metade do estado até a divisa com Mato Grosso, só tem um frigorífico. O resto fechou. Coxinha, Rio Verde, fecharam os frigoríficos. Isso faz com que se consolide um oligopólio, dois, três grupos econômicos dominam o mercado. Então, isso é muito ruim para a pecuária. Em regime capitalista, você tem que haver disputa, tem que haver concorrência. Não pode ter monopólio. Monopólio é bom para o dono, para o resto é um desastre. Então, o que acontece? Esses preços que hoje nós estamos vendendo, seja a boi, a vaca ou a novilha, é aquém do custo de produção. Se for fazer uma análise fria, com certeza o custo de produção está superior ao preço que está sendo reputado pelo animal, né? O que acontece? Desestimula a cria. Então, você aumenta a oferta de vaca. Aumenta a oferta de vaca, aí é mais uma pressão para reduzir o preço em função da possibilidade de aumento a escala está fechada ou alongou a escala. Muitas vezes alongou com animais próprios do grupo frigorífico ou mesmo uma situação dessa que o criador não consegue reputar. Mato Grosso hoje, R$8 o quilo vivo do bezerro. Um bezerro de 150 quilos vai valer R$1.200. Não paga as contas, não paga o custo que ele teve para produzir esse bezerro. Bom, João Pedro, normalmente, segunda-feira, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento divulga o resultado parcial da balança comercial. No caso de hoje, segunda-feira, seria o resultado total da balança comercial de março. Mas, na atual administração, esses dados às vezes não são divulgados na segunda-feira. E o anúncio vai ser feito na quinta-feira da balança comercial do Brasil. Estranho, porque isso é tudo no computador, né? É questão de puxar. Está acontecendo isso. Mas às vezes os caras falam que é dia 4, mas às vezes é como aconteceu mês passado, eles falaram que era dia, não lembro qual é o dia que eles marcaram. Mas no fim, dia 4, quinta-feira. Não, esse mês, né? Agora, o mês passado também foi anunciado que seria posterior do fim no início do mês, mas no fim acabou saindo. Vamos acompanhar. É importante a gente saber como é que estão as exportações, porque as exportações, o Brasil vem crescendo muito, as exportações brasileiras, nos últimos 3, 4 meses, nós estamos batendo recorde em cima de recorde. E, infelizmente, isso não se traduz em melhor preço para o criador ou para o terminador. João Pedro, obrigado. Até amanhã, João. Valeu, bom trabalho.